Nono ano. Hoy vamos a hablar un poco sobre este pretérito imperfecto de subjuntivo. Isso está na página número 40 de sua apostila, tá? Quando a gente fala desse pretérito imperfecto de subjuntivo, tá? Diz que nos expressa condição, tá? Condição expressa hipóteses, tá? A gente, esse ano e desde o ano passado, a gente está estudando o modo subjuntivo, tá? Que tem que ver o mesmo que expressa hipóteses, expressar desejos, né? Coisas que podem ou não podem acontecer. E quando utilizamos esse modo subjuntivo, utilizamos palavrinhas claves que nos ajudam a identificar mas quando estou falando em esse sentido de que pode ou não pode acontecer. Na língua espanhola utilizamos muito uma palavra que se chama ojalá. Ojalá é o que poderíamos falar no português como tomara, tá? Então, quando você faz um pedido, pede uma coisa com muita fé, né? Quando você quer alguma coisa com muita força, né? Que vocês falam aqui no português. E aí utilizamos essa palavra ojalá, mas não é a única. Utilizamos, pode ser, utilizamos quizás, utilizamos talvez, porque como falei no início, são coisas que podem ou não podem acontecer. Como e como transformamos um verbo regular em pretérito imperfeito de subjuntivo? Olha só, lo vamos a trabalhar da seguinte maneira, com nossa raiz mais terminação. Aqui na tablita, na primeira parte, temos as terminações que você vai utilizar quando os verbos terminam em ara. E na segunda coluna temos as terminações quando o verbo termina em e ir, tá? Mas se você observa bem, temos dois tipos de terminações. Aí você se pergunta, nossa, e quando que utilizo uma ou outra? Olha só, a gente pode utilizar qualquer dos dois, tá? Qualquer dos dois. Se utiliza essas duas terminações, às vezes, alguns países utilizam mais umas que outras, mas por isso também não quer dizer que você não vai ser entendido se você fala ou se você fazendo uma leitura não vai conseguir entender. E aí utilizamos essas terminações. Ara ou, vou andar mais aqui. Ara, oáce, aras, oáceas, ara, oáce, aramos, hacemos, arais, haceis, aram, hacem. Então, raiz mais qualquer dessas duas terminações. Correto? Só para que você saiba, até por cultura geral, né? A primeira terminação, que é ara, aras, ara, se utiliza muito na Espanha. Mas, como repito, isso não quer dizer que se você utiliza essa terminação em Colômbia, em Peru, em Bolívia, não vai ser entendido, tá? Vai entender do mesmo jeito. E também, se você estivesse na Espanha e utiliza essa terminação hace, haces, hace, também da mesma forma você será bem entendido, tá? Então, das duas formas estará correto, tá? E temos aqui também a terminação para e ir, que é hiera, hiese, hieras, hieses, hiera, hiese, hiéramos, hiésemos, hieras, hieseis, hieran, hiese. Então, temos essa terminação também, raiz mais terminação. Então, utilizamos essas duas terminações quando o verbo termina em ar ou termina em ir, tá? Raiz mais terminação, não esqueça. Queridos, então, estamos aqui na página número 40 de sua apostila, vendo alguns exemplos, alguns verbos que estão conjugados, como o verbo cantar, entender e
confundir, tá? Raiz mais terminação. Aqui só vou te aclarar uma coisa. Em sua apostila está a terminação ra e se, ras e ses. Em la primeira parte, tá? Acredito eu, né? Acredito eu que eles aqui, a impressora, né? Eles não colocaram em negrita também a letra A, tá? Então não se confunda. Nossa, a Maruja falou que a terminação era ara e ace, e meu livro está ra e ace. Então, qual que dos dois está certo? Olha só, aqui eles te colocaram só em negrita ra, tá? Porque a A se repite, então es una cuestión, às vezes pode ser da questão da gráfica, ou pode ser que eles tenham colocado para entender que pode ser cantara ou cantase, tá? Então, você veja bem essa terminação, mas é raiz mais terminação, tá, queridos? E aqui temos, então, cantar. Cantara ou cantasse, de las duas formas estará correto. Cantaras, cantasses, cantara, cantasse, cantáramos, cantássemos, cantarais, cantasseis, cantaram e cantassem. Tá vendo? De las duas formas você pode conjugar, tá? El verbo entender. Tenemos, entendiera, entendiese, entendieras, entendieses, entendiera, entendiese, entendiéramos, entendiésemos, entendiera, entendieses, entendieran, entendiese. De las dos formas estará correcto, ¿tá? Ahora con el verbo confundir. Confundiera, confundiese, confundieras, confundieses, confundiera, confundiese, confundiéramos, confundiésemos, confundierais, confundiese, confundieran, confundiese. Tá? Então, você está vendo que de las duas formas estará correto. Solo um detalhe aqui, queridos. Estes verbos vão a ser tildados, va a tener un acento cuando estamos conjugándolo en la primera persona del plural. Cuando este verbo está siendo conjugado en la primera persona del plural, llevará un acento, ¿tá? Entonces no esqueça, aquí estamos viendo, ¿no? Cantáramos, entendiéramos, confundiéramos. Y ahí estamos viendo, ¿tá? Entonces no esqueça, ¿tá? Não esqueça, tem acento. E assim, você poderia transformar outros verbos, tá? Como bailar, limpiar, beber, caminhar, etc. Vou colocar só uma frase, uma oração para que você mais ou menos entenda que você pode colocar essas palavrinhas claves que falei no início, tá? Agora, eu posso falar assim, né? Ojalá cantáramos juntos más seguido. Ojalá cantásemos juntos más seguido. Otro ejemplo, el verbo entender. Solo espero que entendiera mejor mi idea. Solo espero que entendiese mejor mi idea. Con el verbo confundir. Espero que no nos confundiéramos. Espero que no nos confundiésemos. Y así podría crear más frases u oraciones utilizando este pretérito imperfecto de subjuntivo. ¿Ah? Ahora, a seguir, en esa misma página tenemos 3 verbos que son verbos irregulares. El verbo dar, el verbo leer y el verbo producir. Solo haciendo aquí un zoom en el verbo leer. No esqueça, el verbo leer se escribe con 2 es en la lengua española. Leer, ¿tá? No es como en portugués, leer.
Então, aqui temos, né, o verbo dar. Aqui também temos aqui as terminações, tá? As terminações. Diera, né? Diera, diese, dieras, dieses, diera, diese, diéramos, diésemos, dierais, dieseis, dieran y diesen, tá? Esse é o verbo dar. Então, eu poderia dizer espero, o ojalá, o quizás nosotros diéramos un show para fim de ano. Né? Uma coisa que é uma hipótese, pode acontecer, não sabemos. O verbo leer. O verbo leer, quando está transformado, tá? Está transformado, va a mudar para, en vez de E, va a mudar para una Y en el medio. Y ahí dice leyeron, ¿tá? Leyeron. Entonces, leyera, leyese, leyeras, leyeses, leyera, leyese, leyéramos, leyésemos, leyerais, leyesen, leyeran, leyesen. Entonces yo podría decir, un ejemplo, espero que nosotros leyésemos más novelas internacionales. Es un ejemplo. Otro. Podría ser que ustedes leyeran más crónicas. También es un ejemplo. Ahora vamos con el verbo producir, queridos. Producir. Aquí dice, produjera, produjera, produjese, produjeras, produjeses, produjera, produjese, produjéramos, produjésemos, produjerais, produjeseis, produjeran, produjesen. Mario, produjeran. Es difícil la pronunciación, ¿tá, queridos? Es un verbo un poquito más difícil, ¿tá? Esa porque esa cuestión fonética, en algunas palabras, las personas que hablan como ustedes portugués tienen un poquito de dificultad, ¿tá? Mas no se sienta de repente pensando que você não vai conseguir, que é muito difícil, que parece um trava-línguas, mas não, é na primeira instância, você praticando, você vai conseguir fazer a pronunciação certa, tá? É assim mesmo. Como estamos vendo esses três verbos, você não tem que decorar, não, você tem que praticar esses três verbos, tá? Em questão fonética, você vai repetir esses verbos com calma, com paciência. De repente parece um trava-línguas, mas não é, tá, queridos? E assim, aos poucos, você vai conseguir, tá? É assim mesmo. Então, você vai estudar bem direitinho o verbo dar, ler e produzir em todas suas conjugações e sua pronunciação. No post, no portal da escola, estarei deixando as páginas que você vai ter que realizar como tarefa de casa para que você possa praticar, tá bom? Y aquí en la página número 41 te está hablando de unas conjunciones condicionales. Sí, yo podría utilizar ese sí como afirmativo, ¿no? Sí, afirmativo, ¿tá? Para usar en un uso de tiempos verbales con la conjugación sí. Por ejemplo, puedo utilizar sí más un presente de indicativo más un presente de indicativo. Sí, pretérito imperfecto de subjuntivo más un condicional simple, tá? Está na sua apostila, en la página 41, tá? E aqui temos que são hechos ou ações possíveis, como acabei de falar, coisas que podem ou não podem acontecer. Hechos e ações pouco prováveis. Às vezes, podemos falar de coisas que assim, nunca vão acontecer, né? Que eu poderia falar assim, ojalá que dentro do meu carro tem uma mala cheia de ouro.
uma coisa impossível. Como poderia acontecer que dentro do meu carro esteja uma mala cheia de ouro? Não tem condição, tá? Aí poderia ser uma coisa que também não vai acontecer. Ah, sim, ojalá que alguém toque a porta agora e me traga um buquê de flores. Não vai acontecer, não vai. Quem vai me enviar flores agora, né? Então são coisas que fatos, né, hechos, né, fatos, ações pouco prováveis, não vai acontecer, ou coisas também que não vão acontecer. Por exemplo, eu ia falar assim: amanhã não vou na lotérica e espero ganhar, como se chama, o prêmio de amanhã. É uma coisa pouco provável. Poderia acontecer pela minha sorte? Poderia, mas é uma coisa pouco provável, tá? E aí temos uns exemplos também, tá? Diz: se a obra é interessante, se la recomendo a mis amigos. Sim, a obra é interessante, tá? Se a obra é interessante. Quando digo esse sim, me indica uma condição, né? E em forma geral, tá? Por exemplo, eu posso falar assim: si me prestas tus zapatos, te acompaño a la fiesta. Si me ayudas a cocinar, preparo um postre, uma sobremesa. E assim, esse sim simboliza muitas vezes condição, tá? Como condição e não necessariamente como uma afirmação, tá bom? E aqui você vai poder fazer a página número 41. Vamos à página número 42. Vamos a falar um pouco sobre o gênero textual, a obra teatral ou peça de teatro que vocês falam no português. Com esse tema eu poderia me estender, tá, queridos? Mas eu vou falar o necessário, tá? Espero. Então, vamos falar sobre este gênero textual, a obra teatral. Queridos, quando a gente fala de peça teatral, né, tem alguém que escreve, né? Pensando que tem alguém que escreve uma peça, essa pessoa que escreve uma obra de teatro é um dramaturgo, né? Que tem certo conhecimento para poder escrever, tem que ter uma concordância, né? As pessoas que escrevem teatro, né? Peças de teatro, pelo geral, né? Pelo geral, às vezes eles escrevem querendo dar uma lição, tratando de conscientizar-nos, tratando de passar uma mensagem interessante, de acordo também à faixa etária, tá? Às vezes simplesmente por diversão, às vezes querer denunciar alguma coisa que está acontecendo, né? Na questão de repente política, na questão de repente de direitos humanos, de repente faz uma peça que tem que ver com bullying, de repente é uma peça que tem que ver com maltrato contra a mulher, de repente é uma peça que quer falar sobre família, de repente que tem alguma peça que quer falar sobre coisas de inspiração, etc. Tem diversos tipos de temas, tá? E quando a gente fala de obras de teatro, temos infinidade, né? Temos dramas, temos tragédia, temos comédia. Então, a gente tem vários tipos de obras de teatro, né? E também temos as obras de teatro, por exemplo, teatro circo, temos peças de teatro que são musicais, temos peças de teatro de fantoches, temos as peças de teatro até porque quando a gente fala de peças, né, de obras de teatro, a gente imagina diretamente um ator em cena, né, que podem ser vários ou pode ser também um monólogo, uma pessoa que atua uma só pessoa, né, então é um monólogo. Também temos
o teatro de sombras, que justamente é nosso tema de hoje aqui, né? Falando um pouco sobre teatro de sombras, tá? Então, dizer que uma apresentação teatral pode combinar discurso, né? Da fala, música, dança e outras formas de expressões, tá? Porque não só é o ator falando seu roteiro, não. Tem também outro tipo de peças de teatro, tem um mimo também que não tem fala nenhuma, tá? Mas tem toda uma sequência e tem uma mensagem, tem uma história, te conta uma história só com movimentos. Também tem esse tipo de trabalhos, tá? Então, dentro do teatro tem infinidade de como se chama, de formas de se trabalhar uma obra de teatro, tá? E aí, quando a gente fala desse gênero textual, né, que é o texto literário, que se construi um diálogo entre os personagens, né, muitas vezes os personagens têm uma coloca o dramaturgo a idade do personagem, características do personagem. Então, muitas vezes, como trabalho, entre parênteses, como para trabalho do ator, né? É interessante saber um pouco dessa pessoa, tá? Desse personagem que você vai trabalhar. E aí tem certas coisas que nos dão, né? Tem certas luzes, certa informação, que seriam também as acotações, né? Porque às vezes fala, em uma casa tem uma TV, um sofá, umas folhas em cima de um baú, né? Então, já te está dando a entender aonde que vai começar a peça. Em essa casa mora, não sei, Pedro, Maria, Fernando e Teresa. Moram ali, é uma família de 4 irmãos que são, que não têm pais, não sei, né? Um exemplo. E assim, eles vão colocando as acotações. E aqui nós estamos falando sobre o teatro de sombras. Alguma vez você já viu um teatro de sombras? Sabe o que é um teatro de sombras? Tem ideia? Nunca viu? Não sabe o que é? Então, aqui tem umas perguntinhas, tá? Que diz aqui: já han visto um teatro de sombras? Como era ou como pensam que é uma obra deste tipo? Se você viu, você coloca, né? Que se viu, né? E como era, você vai contar como que era esse teatro de sombras, tá? E se você não sabe, nunca viu, não tem nem conhecimento, nem sabe o que é, você coloca ali, né? Como você pensa que é um teatro de sombras, tá? Você vai contar ali. As respostas podem ser em português, tá? Em sua mesma apostila, mas se você quiser se alongar na resposta, tá? Você pode transcrever as perguntas de sua apostila para seu caderno e fazer as respostas em seu caderno. Volto a repetir, pode ser em português, tá bom? Outra pergunta. Sabem como é um guião desse tipo de significação? Qual crees que são suas principais características? Tá? Se você não sabe, você vai colocar aquilo que você sabe. Seria interessante que você veja teatro de sombras. Agora, claro, nesses tempos que a gente não sai, né? Não tem como, mas você pode pesquisar na internet e você vai ver várias pecinhas de teatro de sombras. Pelo geral, estas peças, né, são como se chama, para crianças, tá? Para crianças, mas também tem teatro de sombras para adultos, tá? Para toda a família também, tá bom? E aqui temos os três cerditos, que você no português conhece como os três porquinhos, tá? Essa peça, este cuento, né? Este cuento infantil que está escrito em vários idiomas, queridos. Assim como você já ouviu Os Três Porquinhos, eu também já ouvi Os Três Porquinhos em espanhol e desde quando era criança, muitos anos atrás, tá? E aí a gente conhece essa história que é um clássico, tá? É um clássico. Esta peça também, este cuento, que é um clássico, já foi levado no teatro em várias versões, tá? Em várias versões. Já foi levado
no teatro também, de repente, os Três Porquinhos, em nossa época, tá? Na atualidade, como seriam os Três Porquinhos? Em teatro de sombras, em teatro de fantoches, em teatro em musicais. Então, este clássico se ha traspassado fronteiras, né? E se ha trabalhado em vários estilos, tá? Então, você vai fazer uma leitura disso e você estará apto para fazer a página número 43 de sua apostila, tá, querida? Faça com calma, com paciência, a página número 43 de sua apostila. Tem a página 43 que você vai fazer, a página número 41 também de sua apostila. No post da escola estará as tarefas, as páginas certinhas que você vai ter que fazer. Tá bom, queridos? Queridos, muito obrigada pela sua atenção, tá? A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, em uma aula ao vivo, tá bom? Deixo um beijo, um abraço para você. Cuídense bastante e hasta luego, hasta pronto. Tchau, tchau.